Voltamos! Segunda temporada começando com tudo! Ai, nem acredito, amiga, tá com saudade. Agora temos uma mãe, oficialmente. Gente, 4 meses se passaram. Isso eu porque eu falei que ia voltar rápido, né? Falei, não, de boa, 1-2 meses volto. Gente, não dá. E hoje eu ainda falei, e aí, amiga, como é a sensação de deixar o neném? Ai, é muito difícil. Mas tô aqui, Mara, a gente tava com muita saudade de gravar nosso canalzinho. Gente, muita saudade. Agora a gente volta com tudo, com uma temporada cheia de convidados especiais. Muita coisa nova, convidados Fiquem por aí, novos. que agora a gente tem muito assunto de maternidade, nutrição e mentalidade, porque tudo... Gente, como pode 4 meses tudo muda, né? Tudo muda, a vida muda da água pro vinho a partir do momento em que você decide mudar. Então, em 4 meses, posso te falar que eu sou a prova viva que a sua vida pode ser transformada. Total. E aí, vamos falar da nossa convidada de hoje, que a gente tá super animada. Porque a nossa convidada de hoje, ela é minha médica, tá? Eu posso dizer que ela trata a mulher de uma forma integrativa. Ginecologista há mais de 15 anos, doutora Michele Mota. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Primeiro podcast, né, doutora? Primeiro podcast. Tá nervosa? Um pouquinho, a mão tá um pouquinho suada, mas eu sou animada. Eu também, acho que... Estranho, né? A Natasha falou assim, como é que começa? Eu falei, eu não lembro mais, perdi um pouco a mão. Perdemos o time, mas a gente vai aqui se acertar. Como tudo na vida, é treino, prática e fazer várias vezes. Mas eu vou te dizer uma coisa, a gente dá sorte, viu? Quem senta aqui, voa. Só pra cima. Vamos avante. Pra sempre Foguete não tem ré, tem todos esses lemas aí, estamos juntos. Doutora, então a gente queria saber um pouquinho da sua história. Como é que entrou a medicina na sua vida? Sempre quis ser médica? Por que ginecologista? Conta pra gente um pouquinho. Então, na infância não tinha aquele sonho de criancinha não, sabe? Ser pediatra. Um dia, há pouco tempo eu estava falando isso com algumas pessoas, que quando eu decidi medicina foi uma coisa meio prática. Eu falei assim, eu tenho que arrumar uma profissão que me dê dinheiro suficiente para eu ter uma empregada. Uau. Que eu não queria fazer nada em casa. Perfeito. Maravilhoso. Então, eu sempre fui muito estudiosa, assim, aquela que, se faltar aula, chora. Eu tive cachumba, eu chorei porque eu achei que eu ia ficar reprovada. Então, assim, sempre muito CDF, muito estudiosa. Fiz colégio público, municipal, lá na Zona Oeste, num bairro... Onde nasceu também, sabe quem? Flávio Augusto. Uau! Isso Flávio Augusto. Flávio Augusto era vizinho do meu prédio, que meu irmão me falou e eu nem sabia. Que, aliás, minha admiração total, né? Porque, assim, eu fico imaginando como é fingir que era rico, fingir uma vida diferente dentro do trem lotado em Madureira, que era o que ele fazia. Ele fala que ele levantava o pé e não conseguia abaixar, e mesmo assim ele se sentia próspero, ele se sentia rico. Então, assim, eu tenho muita admiração por essas pessoas. Alô, Flávio Augusto, estamos esperando aqui. E olha que tudo que a gente coloca na mesa chega, hein? Mas aí conta. Então, eu fiz na escola pública e só no 2º grau que eu fui para colégio particular. E aí, uma crença que existia também naquela época para a faculdade de medicina, eu tinha um professor que ele falou assim, vocês vão desperdiçar, fazer vestibular para medicina, botar tudo em medicina, vocês não vão passar. Olha só. Uau. Já agindo, e eu era fraca. O que eu fiz? Na UFRJ eu não botei medicina, eu botei farmácia. E nas outras eu botei medicina. E aí eu fiz uma pontuação que até hoje eu não quis saber se dava para entrar para medicina na UFRJ. E eu acabei não passando nas outras, fiz farmácia um período, mas não era aquilo. E aí eu larguei a farmácia, fiz só um período e fiz de novo intensivo naquele curso que ainda tem aqui na PH, e aí eu passei. E aí eu passei para a UERJ, passei para o UFRJ, passei para a UF, mas acabei optando pelo UFRJ. E lá, né, é uma medicina bem tradicional, né? E eu era bem tradicional. Então, sempre fui muito certinha, fazia o que estava lá, né? O que o professor mandava, eu fazia. Mas em 2018... por essa questão de rede social, e nem foi rede social. Eu tive minha filha em 2015, agora com você, né? Eu tive minha filha, aí eu falei, não vou pra academia não, tadinha, tá tão pequenininha. Eu botava a desculpa do meu sedentarismo na criança. Só que no fundo, era eu que não estava muito querendo ir. Mas aí, quando ela fez 2 anos, eu resolvi comprar
um programa do Facebook, Barriga dos Sonhos. E aí comecei a ficar pulando em casa, fazendo hit em casa. Funcionou. 2015 isso. Não, 2018. 17 para 18, 17 para 18. E aí lá dentro desse curso, Barriga dos Sonhos, tinha uma aula do Vitor Sorrentino. E aí que a chave começou a virar, porque eu nunca tinha ouvido falar desse negócio de medicina integrativa, suplemento, não tinha ouvido falar nada. E aí eu comecei a seguir ele. Não segui, não, persegui, né? Eu persegui ele. Vivi a vida dele. Fui num curso dele de emagrecimento, sendo ginecologista, só para estar ali, para entender o que estava se passando, dele e do Luciano Bruno. E aí lá no curso, eu fui tirar foto, né? Snapchat. Fui tirar foto e ele falou... Aí eu perguntei para ele, como estudar isso, né? Como estudar essa medicina? Aí ele zoou meu S de carioca, primeira coisa. E ele mandou fazer uma pós de ortomolecular aqui no Rio mesmo, do Arthur Lemos. E aí eu fui obediente, fui fazer a pós. E aí comecei a entender esse processo da célula, né, de receitas manipuladas, que tem que olhar o intestino, que não adianta passar só remédio. E as coisas foram evoluindo, né, em relação a essa visão da medicina a partir dele. E depois foi chegando as pessoas. Priscila foi chegando. Priscila estava nesse curso de emagrecimento. E aí lá eu perguntei pro Luciano Bruno, pro Luciano, quem era a nutricionista que ele indicava no Rio de Janeiro. E aí ele indicou a Priscila. Só que a Priscila já era médica. Não, Priscila já era médica. E aí, como nada é por acaso, virei paciente da Priscila. Quando eu cheguei no consultório da Priscila, ela falou assim, eu te conheço. Eu falei, gente, ela não me conhece do Instagram, porque eu tinha o quê? 2.000 seguidores. Aí ela, eu te conheço. Eu falei, é? De repente ela me viu lá no curso, né? Não sei, ela... Aí papo vai, papo vem da consulta, né? Aí eu falei, você fez faculdade aonde? Aí ela, na Estácio. Aí eu, opa, e você fez internato de ginecologia aonde? Ela, lá no Hospital dos Servidores. E eu sou professora do internato de ginecologia lá no Hospital dos Servidores. Então, a Priscila foi minha aluna. Ai, que legal. Caramba. Só que, assim, como tem vários alunos, eu não lembrava dela. E ela, por acaso, lembrou de mim. Aí foi o máximo, porque ela fez uns stories na hora. Foi aquele reboliço. E a partir daí, né, eu comecei nessa questão de medicina funcional integrativa. O próprio Vitor Sorrentino acabou lançando outros produtos para profissionais de saúde. E a gente... fui caminhando. E na área também de reposição hormonal. Então, e aí você hoje trabalha a mulher como um todo. Exatamente. De uma forma integrativa. E a gente fala muito para mulheres aqui, né? E principalmente mulheres de 35 mais. A gente fala, ai meu Deus, a gente tá 35 mais. Fala 35 mais porque a gente não quer falar a idade, entendeu? 35 mais. Nossa E aí a gente sabe muito a questão da menopausa, né? Que hoje é uma das suas especialidades. E a gente queria saber, entrar um pouquinho nesse assunto. E primeira coisa, assim, o que a gente identifica que está entrando na menopausa? Qual é o primeiro sintoma? Porque eu toda hora falo, começa a sentir um calor, eu falo, será que eu tô na menopausa? Gente, não, entra na menopausa. Pelo amor, ué, né? Tem menopausa precoce. A minha mãe entrou com 38 anos. Ué, você sabe, não cheguei lá ainda, mas assim, tô perto. Na época eu me lembro, não sei, é uma vaga lembrança, tá? Que era reversível, ela poderia reverter ali, mas ela não queria ter filhos e tal, ela deixou acontecer. Ela tinha 38 anos. E aí minha dúvida é essa, realmente, assim, a partir de que idade é o normal e quais são os primeiros sintomas, assim, que a pessoa consegue identificar, falar, opa, sinal de alerta aqui, para começar já a procurar, a tratar. Vamos falar também um pouquinho dos tratamentos. Conta um pouquinho pra gente. Então, acho importante a gente até começar por essa definição que a gente acaba usando essa palavra menopausa para tudo, né? Para essa fase. Só que menopausa significa a última menstruação. Então, é um diagnóstico retrospectivo. Aquela pessoa, a partir daquela data, ela parou de menstruar. Passou um ano inteiro sem ela menstruar. Então, aquela data foi a menopausa daquela mulher. Agora, atualmente, a gente fala mais... Para antes disso, a gente fala de transição menopausal. E aí você falou, quais os sintomas? São 34 sintomas possíveis. Apenas. Para essa fase. É triste. E cada uma é super particular, né? Tem gente que tem tudo, tem gente que não tem nada. Claro que tem os mais clássicos. Agora que eu entrei de cabeça nesse mundo, né,
dessa mulher, né, da transição menopausal, eu estou muito mais ligada. Então, os primeiros sintomas já são insônia. Não é o calor, não é o fogacho, mas insônia, irritabilidade extrema, não só aquela TPM, mas a pessoa quer matar um todo dia. Não é uma coisa isolada, assim, 14 dias do ciclo. Ficou mais estendido. Né? Às vezes, a queda do libido, mas paciente jovem já tem queda de libido, às vezes até pelo uso da pílula já tem queda de libido. Mas a queda do libido, às vezes alteração do humor, uma tendência à depressão nessa fase. Então, é muito comum essa mulher não cair essa ficha, que pode ser o hormônio, parar no psiquiatra para tratar essa parte mental e, na verdade, era uma questão hormonal, né? Então, assim, os calores são muito clássicos para todo mundo. Então, o calor que pode dar de dia, mas normalmente dá mais à noite, a pessoa acorda suada, aí o marido briga que liga o ar-condicionado, tem que desligar, aí cobre, descobre. Isso é muito clássico, né, dessa mulher. Mas o ressecamento vaginal, algum grau de incontinência urinária, então ela já dá uma tossida ou faz uma atividade física, já dá uma perdida de urina, já pode ser um sinal que ali naquela região da vagina já tem uma certa atrofia. Perfeito. Mas vocês falaram da menopausa precoce, né? Então, antes dos 40 anos, a gente chama de menopausa precoce. Depois dos 40... A média de idade da menopausa? 45 a 55 anos, a grande massa vai parar de menstruar nessa faixa etária. Tá. E existe uma reposição hormonal? Você é a favor? Tem que fazer? Não precisa? Super a favor agora. Mais do que nunca sou a favor. Mas antes da medicina funcional integrativa não era a favor, nem falava sobre reposição hormonal, porque eu também tinha medo. Mas de onde nasceu esse medo, né, dos pacientes e de muitos médicos? Existe, né, um trabalho, que é o WHI, que foi utilizado em pacientes mais idosos, eram 60 e poucos anos, com estrogênio que vinha de urina de égua prenha. Então, vocês veem, uma coisa mais horrível impossível. Sim. E a progesterona, o progestágeno que estava naquela pílula, era um progestágeno que não era natural também. Então, esse estudo aumentou o risco de câncer e aumentou infarto, AVC. Só que foi um estudo mal feito numa população mais idosa. E aí, agora já tiveram outros estudos depois desse, desfalando isso tudo, desse estudo, mas muitos médicos ainda estão lá nesse pensamento de 15 anos atrás. É, o desconhecido, né? A falta de informação. Porque a gente fala assim, faço reposição hormonal. A pessoa já pensa, nossa, é pela estética, toma bomba. É. Aí já olha pra pessoa e fala, realmente, ela tem um rosto meio quadrado, tem a voz meio grossa. Porque não tem nada a ver, né? Porque realmente existe fase da nossa vida, até mesmo antes da menopausa, que os nossos hormônios estão desregulados e que a gente precisa fazer uma reposição hormonal. E por qualidade de vida, né? Imagina uma mulher com hormônio, com a testosterona baixa, fica sem libido, mexe com a cabeça mesmo da pessoa, né? Fica como um todo, disposição. Sem disposição nenhuma. Tudo. Então, dentro da menopausa, a gente consegue ter uma qualidade de vida. Sim, com certeza. E o ideal, né, é que comece essa mulher ser olhada e fazer a reposição, pensar, conversar sobre a reposição antes da menopausa. Esse é o melhor momento, né? Nessa transição menopausal, porque a reposição hormonal, que a gente pode até falar exatamente os hormônios, ela protege o coração. Essa mulher, quando fica mais velha, ela vai infartar tanto quanto o homem, porque ela perdeu o estrogênio que protegia ela. Então, quando a gente começa, a gente não deixa ter essa queda abrupta da menopausa, a gente está protegendo o coração dessa mulher, a gente está protegendo o osso dessa mulher, está protegendo a mente dessa mulher, sem falar, né, na parte estética, obviamente. Sim. Porque o que mexe com a cabeça também, né? O corpo da mulher. Hoje a gente sabe que a autoestima da mulher está ligada a 100%, total, né? Então, eu todos acho que os resultados. Tudo. A nossa autoestima... Eu estava falando isso com a menina do cílio hoje. Não, muda totalmente. Eu acordei e pronto, sou outra pessoa. Me Não, sinto outra maravilhosa. Outra coisa, eu falei com a Dani, muda, né? Tipo, eu tô em casa, basicamente, com meu filho, né? Ele vai fazer 4 meses essa semana. E assim, eu saio uma vez ou outra, mas hoje eu fui fazer a maquiagem, eu falei, ai, meu Deus, voltei à vida. Sou outra pessoa. Ressuscitei. E isso é uma coisa que as mulheres falam. É isso. Elas chegam lá igual um zumbi.
né? É isso. Zumbi. E elas ressuscitam depois da terapia de reposição hormonal. Claro que não adianta repor hormônio se a pessoa não entende, né? Que tem que ter uma nutricionista, que tem que fazer atividade física, né? Se a pessoa está muito acima do peso, traz conjunto, outros né? riscos. É um conjunto, é isso, é uma saúde integrativa. Nada isolado funciona muito bem. É, não a gente adianta também precisa você cuidar fazer da- um combinado ali de tudo isso. Por isso que a saúde integrativa está muito em alta, né? Porque Sim. cada vez mais a gente percebe que só nada isolado funciona bem. Tudo funciona bem em conjunto quando a gente consegue juntar tudo isso. E a gestrinona? O que você diz sobre a gestrinona? Gestrinona, essa é a uma famosa, polêmica. né? Não está na pauta, mas é uma pergunta Uma particular. curiosidade de Dani. É. Então, a gestrinona, ela é um progestágeno também sintético, que não é nova, ela é bem velha. O Dr. Elzimar Coutinho, que é falecido, ele já estudava ela há muitos anos e começou a botar na forma de implante. O implante que vem de Salvador, né, da clínica do Elzimar, é inabsorvível. Mas agora já tem implante absorvível. Mas a gestrinona, ela foi criada para endometriose. Só que antigamente, na indústria farmacêutica, era uma gestrinona comprimido por via oral. Só que viram que dava problema no fígado. Então, ela foi banida. E agora ela, né? Agora não. Mais recentemente, volta na forma ou de implante, ou vaginal, ou strip oral. Qual é o benefício da gestrinona, né, para as mulheres? Que a indicação mesmo é endometriose, miomatose, TPM, são indicações para o uso da gestrinona. Deixa eu fazer um adendo. Eu já usei gestrinona, inclusive estou usando novamente agora. Gente, é outro emocional. De verdade, assim, você fica... Eu tenho uma amiga que usa constantemente e o sogro dela morreu. Isso ficou na minha cabeça. O sogro dela faleceu na pandemia. E ela ficava assim pra mim no enterro: eu preciso chorar. Não consigo chorar. Porque eu estou muito sã. E assim, você fica assim, emocionalmente muito mais instável, né? Mas isso não causa uma dependência? Então, eu fiquei Não? muito tempo sem. Eu usei, então eu vou te dar a minha experiência, né? Eu usei durante 3 anos, fiquei sem, quando eu voltei na doutora Michele, voltei a usar. Não. A questão é que quando você não está usando e você fica menstruando, você fica nos períodos hormonais natural. Normal, vem você aquela- sente muito mais a oscilação do que quando TPM você... vem mais forte. Muito mais. Quando você tá usando, você não tem essa oscilação. Acho que depende também da cabeça da pessoa, né? Tem isso. Não, depende muito. Mas mesmo pra quem tem a cabeça muito boa, oscilação hormonal é oscilação hormonal. Isso é um fato. Sim, sim. Isso é um fato. É porque, na verdade, a gestrinona ela é um antiestrogênio, tá? Então, ela vai deixar o estrogênio mais baixo e aí vai dar uma estabilizada realmente nos hormônios. E a pessoa não vai ter tanta TPM. Não, até porque você não menstrua, né? Qual é a ligação de não menstruar com a gestrinona? Porque, na verdade, como ela vai bloquear a ação do ovário, os hormônios do ovário. Ela não é considerada um contraceptivo, que não foi estudada para isso. Mas, no fundo, ela acaba agindo. Tanto que ela faz com que a gente pare de menstruar, porque ela vai provocando uma atrofia do endométrio. E endométrio são as células que vão causar a endometriose. Por isso, ela é tão utilizada para a endometriose com muito sucesso. Sim. Porque além dessa ação antiestrogênica, ela também tem uma ação anti-inflamatória. Então, essa mulher com endometriose tem muita dor, vai melhorar a dor com o uso da Melhora a gestrinona. celulite, Ai, firmeza da A pele. celulite, realmente. Não, a celulite Eu tem já uma usei. melhora, assim, impressionante. Agora, pra quem ainda quer ser mãe, existe um colateral? Porque se ela atrofia o endométrio, eu sou super leiga nessa questão de endometriose. Mas assim, pra quem ainda vai ser mãe? Não tem estudo que comprove que a gestrinona vai prejudicar a maternidade. Só que essa mulher que usa gestrinona e está com esse endométrio atrofiado, ela vai ter que entender que ela não vai parar de gestrinona no outro mês, engravidei. Sim. Não, pode ser que demore alguns meses para voltar a menstruar, para esse endométrio ficar gordinho de novo, Ok. receptivo para o embrião. Sim. Então, pode demorar até 6 meses para ela voltar a menstruar. Então, tem que ser esse combinado. Foi E- nessa daí que veio o Noah quase, Sim. tá? O médico falou pra mim, na época eu tava fazendo a reposição hormonal, né? Até com gel.
E aí eu combinei com ele, né? Quando eu quisesse engravidar, ele falou, me avisa pelo menos 1 ano antes, né? Pra gente ir, né, desmamando. Eu não lembro exatamente o termo que ele falou, mas era isso. E aí eu falei, tá bom. Aí falei, acho que eu vou avisar agora. Casei em abril, e aí a minha ideia era ter o filho depois. E aí quando foi julho, eu falei pra ele, doutora, acho que tô pronta pra parar, porque a gente tá começando a pensar no que vem e tal. Isso foi ano passado. Aí ele, então tá. 2 meses depois, estava eu grávida. Então acho que depende também, né? Muito da mulher. Muita regra. E não era a gestrinona. Não, e eu era tenho outro. uma amiga também que usou a gestrinona em forma de implante. E aí tirou pra engravidar e aí ficou mais de 1 ano tentando e não consegui. Ainda tirou, é porque eu acho que coloca em plaquinhas, eu não sei. É como se fosse um tubinho Isso. de silicone, bem fininho. E aí fez uma outra e ainda tinham 2 tubinhos ali. E não conseguiu, o médico... não conseguiu tirar. Não conseguiu porque às vezes é tirar, e difícil. achou que tinha tirado tudo, e ela tentando engravidar e não conseguia E não porque sabia ela... por quê. Então eu sou a favor da pomada interna. E eu Porque também. ali você consegue controlar. Porque existe diversos colaterais, né? Exatamente. Uma amiga minha teve até barba com isso. Tem gente que tem. Então tem que ser com uso médico, tem que ser na quantidade certa pra você, tem que fazer exame. Isso tudo é muito bom, porque senão a pessoa vai assistir o podcast, vamos comprar a gente. Não é a amiguinha né? da academia que vai te indicar. Vai ficar quanto leite tomar. careca, atenção, vai ficar careca e cheio de espinho. Cuidado, hein? Não faça isso. não faça Até porque sozinha. a receita é controlada, né? Só se você for pro mercado negro. Porque e a aí receita a galera é vai no controlada. desespero, né? Não, receita controlada e tudo com exame, direitinho. E isso eu falo muito, sabe? Por isso que, assim, a gente não fala, a gente odeia que fale esse chip da beleza, porque pode ser o chip da feiura, com Pode. certeza. Como da minha amiga foi. E aí você fez um investimento alto e você pode odiar. Então, quando a pessoa pensa só na estética, ela não vai aceitar uma cara com 5 espinhas, mas ficar com o cabelo ralo. Agora, a paciente que tem endometriose, que está sofrendo horrores de dor, de cólica, que não consegue ter relação por causa de dor na relação. Então, ela está anos sofrendo, passando por médicos, já passou por 10 médicos que não resolveu o problema dela. Essa paciente, se tiver um efeito colateral que dá para ser revertido, ela vai aceitar. Claro. Porque é ela uma tá indicação disposta. clínica da Claro. gestrinona. Agora, se for usar para beleza, pode virar feiura. Sim. E não é. Tanto que, uma época, a gestrinona entrou muito em voga até correr o risco de ser suspensa. Porque recente isso, né? Porque a galera começou a usar torto e Loucamente. direito. É como tudo, né? Igual o tal do Ozempic. Exato. As pessoas do nada viram uma febre, Não, vou comprar diferente da na barriga. gestrinona, o Ozempic não precisa de receita. Então, Não precisa, né? Acho que é eu quero febre. emagrecer. E aí tudo... Por isso existem profissionais que estão capacitados para isso, né? Então, eu tenho uma experiência muito boa com gestrinona e tenho várias amigas que têm experiências ruins. Então, é válido você fazer o exame, procurar um profissional e entender se funciona para você. Exatamente. Até porque a gente tem como saber, pelo menos tentar saber, se vai ter efeito colateral. Porque pelo exame de sangue, vendo se a pessoa não está muito inflamada, se a dehidrotestosterona, que é o DHT, se ele não estiver muito alto, se ele estiver mais para baixo, a chance de cair o cabelo é menor, de dar espinha é menor. Então, o médico, quando prescreve, ele tem como saber se o risco de efeito colateral é grande ou não. Sim. E aí, se for o caso, passar o antídoto, que é algumas substâncias manipuladas, naturais ou até de farmácia, que a gente pode usar junto com a gestrinona para evitar esses efeitos colaterais ruins, né? Porque ela tem efeito colateral bom, realmente. E a gente falando agora de hormônios também em relação a efeitos colaterais, em relação ao DIU, né? A gente também não está na pauta, mas é uma... Olha eu, vou mexendo, deixa a doutora... A gente olha a pauta, pergunta outra coisa. Não, é uma pergunta minha. Qual que teria menos efeito colateral? Eu acho que geralmente é o que tem um hormônio local, né? Eu agora coloquei o Kailina. Você já colocou o DIU? Um mês depois, amor. Noa e fechamos a fábrica. Ah, é? A decepção. Já bateu? Queria. Martelo? Bati, estamos lá. Filho Com único. DIU. Não quer dizer nada, tá? Porque eu já vi gente engravidando com DIU.
É verdade. E eu já vi até uma fotinho do neném com o DIU É, na com o mão. DIU na mão. montagem. Não, é É montagem. difícil, doutora, é uma dúvida minha também. Sim, nenhum método contraceptivo, nem a laqueadura tubária é 100%, tá? Nem a vasectomia, nada é 100%. Nem a vasectomia é 100%. Nem a vasectomia é 100%. Ou seja, 100% é só você não ter relação sexual. Abstinência É sexual é 100%. Aham. O resto, nada é 100%. Então, na verdade, não é 100%, mas é muito pouco provável de você engravidar usando o método corretamente. Então, o DIU é comparado à pílula anticoncepcional. Às vezes, as pessoas acham que o DIU de cobre com prata é muito arriscado. Não, não é. Agora, um dos métodos mais seguros é o Mirena, é o DIU Mirena, o DIU hormonal. Até mais do que a laqueadura tubária. Só que aí você falou sobre efeito colateral de e cada um. DIU. Então, assim, se a gente tem uma mulher, né? Você acabou de ter um bebê, não sei qual é o seu histórico, se você tinha cólica, se você sangrava muito, se você, sei lá, odeia menstruar. Se você for essa pessoa que tinha mais cólica, talvez realmente um DIU hormonal é mais interessante para você. Então, o Cailina é um DIU hormonal com uma dose menor de hormônio em comparação ao Mirena. Então, mas o Cailina nem sempre a mulher para de menstruar. Com o Mirena, normalmente em até 6 meses a mulher para de menstruar. Então, para aquelas que odeiam menstruar ou que sangram muito, talvez seja interessante o Mirena. Agora, o meu método contraceptivo que eu gosto mais é o DIU de cobre com prata. Então, é um método não hormonal, então não vai mexer nada nos meus hormônios, né? No hormônio da paciente. Um método seguro, que também dura 5 anos, igual o DIU hormonal. E essa paciente, se ela não tem um histórico de cólicas absurdas, ela vai se adaptar muito bem ao DIU de cobre com prata. Qual a diferença do de cobre com prata para o DIU de cobre? O DIU de cobre é mais antigo, ele durava 10 anos. Só que o DIU de cobre, ele provoca muita reação inflamatória dentro do útero. É até assim que ele é contraceptivo. E aí as pessoas não queriam, né? Ficar sangrando mais, ficar com cólica. E a prata foi conectada ali para ter menos efeito colateral. E o feedback é muito positivo em relação a isso. Eu uso o DIU de cobre com prata, por exemplo. Perfeito. E Então depende muito da qualidade depende da pessoa, muito da do que ela paciente. quer. Por isso que a medicina tem que ser muito individualizada. Sim. Não dá pra Vou imitar fazer a um Dani. curso e vou... Ah, minha Não dá. amiga usa, vou usar também. É, não né? dá. Não dá pra imitar, né? Cada Porque um tem o seu hormônio, o seu histórico. suas queixas prévias, sua história prévia. Tem um agora que eu vi, como é que é o nome que tá usando? É uma outra moda também. Não, implanon é aqui. Implanon. É aqui no braço. É, né? eu vi outro dia alguém perguntando, você tá botando, não sei nem o que é. É também anticoncepcional. um contraceptivo, com progestágeno também, e esse dura 3 anos. Hoje, num grupo, eu faço parte de uma mentoria sobre hormônio e a gente estava conversando sobre o Implanon. Eu, particularmente, não gosto porque ele tende a dar aquele escape, aquele spot, aquele sangramento. Que a pessoa fica... É para parar de sangrar, mas a pessoa fica pingando. Então, assim, esse grupo que tem 80 médicos, a maioria falou que realmente as pacientes dele também ficam pingando. Então, não é um método que eu goste, mas tem muita Depende gente que de cada um. passa, que usa, que gosta. E uma mulher que tá com a libido baixa, tá com a testosterona baixa, qual é o melhor repositor hormonal num caso como esse? Para uma mulher jovem. Ó, primeira coisa é se essa mulher tá usando pílula ou não, né? Porque a pílula anticoncepcional, por que ela cai o libido com a pílula anticoncepcional? Porque a pílula aumenta uma proteína que se chama SHBG, que é a proteína que liga os hormônios sexuais. Então, imagina, tem um monte de proteína aqui que conectou a toda a testosterona dessa mulher, que já tá pouca. Então, essa testosterona não vai agir no receptor. Então, essa mulher tende a ter um libido mais baixo. E aí, o que a gestrinona faz? A gestrinona faz o contrário. Ela diminui o SHBG, fica mais testosterona livre e, por isso, acaba melhorando o libido e dando ganho de massa muscular, essas coisas. Agora, se essa menina ou se essa mulher não está usando o método hormonal e está com a testosterona baixa, primeiro a gente tem que entender a causa disso.
Por que essa pessoa que tinha que estar com a testosterona bombando, está com a testosterona baixa? Será que ela está estressada? Será que ela está levando várias coisas para cá, está fugindo de um leão todo dia? Porque quem foge de um leão todo dia tem que sobreviver, não tem que procriar. Então, Deus sabe. Então, assim, cara, se ela está estressada, se ela está sofrendo, vamos baixar os hormônios. Ela não precisa fazer um bebê, ela não precisa, né, ter relação. Então, se for essa questão do estresse, essa pessoa tem que ser orientada a manejar esse estresse. Claro que a gente pode ajudar, a gente vai deixar a pessoa lá, né, Claro. arrastada até conseguir um psicólogo, um psiquiatra, sei lá o quê. Não dá. Sim. Então, assim, a via para a mulher, né, de reposição de testosterona, a via mais natural seria a transdérmica. Né? Então, gel transdérmico numa dose feminina, que isso também é uma coisa perigosa que rola por aí, né? Se a gente exagerar na dose, a gente vai ter mais efeito colateral e efeitos colaterais irreversíveis, como crescimento do clitóris, engrossamento da voz, é irreversível. Então, muita cautela, né, com o uso da testosterona. E aí, a transdérmica. Essa mulher pode tentar uma testosterona transdérmica por alguns meses para ver se vai dar um up para ela. A sua consulta vai muito além do exame médico, né? Porque você tem que ver todo o totalmente. histórico da pessoa. Porque você falou, às vezes não é nem... A pessoa tá bem de saúde ali nos exames, tá ótima. Aparentemente tá tudo bem e tá tudo aqui, né? Na cabeça. Total. No Falando dia. nessa questão de cabeça, conta um pouco pra gente. Você falou que veio lá de onde o Flávio Augusto veio, e aí você fez medicina. E agora eu vi seus stories, você numa cobertura maravilhosa. Como que foi esse ajuste, esse salto? Ó, esse daí é um papo bom, né? Que você já faz essa questão da mentalidade. Na verdade, eu sempre fui muito medrosa. Tanto que eu só comecei a ter consultório há pouco tempo. Eu trabalhava na perinatal, atendia plano de saúde na perinatal, porque lá era uma zona de conforto incrível. Do lado da minha casa, eu não precisava levar nada, eu não precisava pagar nada, tinha o plano do hospital. Era uma super zona de conforto. Então, eu sempre fui uma tendência à zona de conforto. E aí, eu me separei. Quando eu me separei, em 2019, foi a grande virada. Eu usei a separação como a grande oportunidade da minha vida. Eu me separei, assim, sem brigas, né? A gente sentou, vamos dividir as contas aqui, uma coisa muito prática, né? Financeiramente. E aí, saí da zona, me vi assim, agora eu vou ter que mudar de apartamento, porque aquele apartamento que eu morava com ele era mais caro, eu com as crianças, e a minha mãe já é falecida, meu pai ainda estava vivo, mas agora ele já é falecido, e então assim, a minha mãe era muito minha mão direita, esquerda e tudo. Então, depois dessa separação, eu estava ali sozinha, com uma infra assim, de babá, empregada, e eu falei, cara, vamos. Abri o consultório, bloqueei um consultório aqui na Barra e comecei o Instagram, assim, focado em 2020, na pandemia. Então, quando eu foquei no Instagram, quando eu entendi que eu precisava ter constância no Instagram, e isso tudo foi na pandemia, aquelas lives, né? Eu adorava uma live de todo mundo. Alguém tava na live, abria, tava lá. E aí eu fazia a live da Má Monteiro, que agora ainda é minha mentora, e comecei a participar ali da live, e ela botou um desafio. Esse negócio de desafio funciona, né? Desafio de 21 dias. E aí tinha que postar todo dia, tinha que fazer 20 stories, não sei o quê, E eu fui, né? Desafiada, eu consegui. E aí eu consegui a constância. E aí, com a constância, o meu consultório da perinatal, que era plano de saúde, começou a agenda estar para 6 meses para frente. O consultório da Barra já tinha paciente particular e do plano 6 meses. Eu falei, bloqueei, não marca mais ninguém. Daqui a pouco vai passar para outro ano. Sim. E aí eu bloqueei. Quando chegou em setembro, que foi a data que eu bloqueei, eu não voltei mais. Aí eu falei que eu ia sair, que eu ia parar de atender o plano de saúde. A Priscila me apresentou o Guilherme Modesto, que é meu sócio, que é dermatologista, que me tirou da zona de conforto também. Ele, não, vamos abrir um consultório.
vamos abrir. A gente alugou uma sala no Leblon e eu abri em sociedade com ele esse consultório do Leblon, né? Essa foi uma saída, assim, doída da zona de conforto, morrendo de medo, mas graças a Deus eu fui. Foi com medo mesmo. Fui com medo mesmo, exatamente. Eu entendi que tem que ir com medo mesmo. E aí foi dando certo, porque aí eu parei de atender totalmente plano de saúde em 2021 e continuo no Instagram, né? O objetivo sempre de crescer no Instagram, então a agenda já tá cheia, né, para o próximo mês. E só consulta particular. Os pacientes ainda, né, entram em contato com a Ludmilla, perguntando sobre o plano, que eu atendia plano. Eu falei, não, mas agora eu não atendo mais plano. Mudou, as coisas mudam. Mas qual foi, você acredita que foi a sua virada de chave, assim, de questão de mentalidade mesmo? De mentalidade entender, foi a CMT. De entender assim, não, eu posso muito mais. Na verdade, eu apesar de ser CDF, eu não sou muito de ler livro, tá? Livro, assim... É uma certa livro de medicina. Só livro de medicina. Então, assim, esses livros de mentalidade até tenho lá em casa, mas eu não leio. Então, com a CMT, aí eu parei e estudei. Ficava ouvindo dia e noite, noite e dia, tomando banho, tomando café, tomando E você tudo. já estava separada? Sim, a CMT foi agora, ano passado, 2022. Foi ano passado. Já tinha dado o start, Tem né? um ano só de CMT. Eu achei que tinha mais. Não, um ano só de CMT. Então, todo esse conteúdo pra você é super novo. Tudo novo, não conhecia nada. Não conhecia nada daquilo, nada que eles falam. Não sabia. Então, pra mim, aquilo assim... Caiu como uma luva, assim. Tipo, tiraram uma venda dos meus olhos e... Tipo, eu posso, né? Eu consigo. Só depende de mim. Eu vou fazer. E eu estou limitando os meus resultados. Exatamente. Então, assim, eu, como sou obediente, né? Ela manda fazer o caderno, eu fiz e comecei a escrever. Hoje eu acordei na cobertura, fui tomar um café, acordei as crianças, e não sei o que. Aí fui botando, assim, como tivesse no presente, como eles mandam fazer. E aí eu botei o negócio, quando eles começaram a ir pro Rosewood, aí botei, fui no Rosewood, não sei o que, não sei o que lá. Boto o Tiaguinho lá no meu caderno do Impossível. Aí ela vai O amanhã Tiaguinho está lá no meu caderno do Amanhã Impossível. ela vai no seu, Amanhã você vai no Tiaguinho. Boto também essa conexão, né, com a Priscila, com o Vitor Sorrentino, lá também, esse crescimento no Instagram, boto o número de seguidores. Sim. E aí, a materialização total realmente foi agora. Sim. Mas você tá morando com seu namorado? Não. Não. Tudo sozinha? Sozinha. Porque aí eu sabia que tinha que mudar, porque no prédio que eu morava não tinha infra para as crianças, já estava me incomodando, mas aí eu dava uma recuada, sabe? Dava uma procrastinada. Aquela tal da autoimagem. A gente vai, mas a gente volta. Algumas a gente coisas acha já que pode, mas a gente não consegue. A gente tem uma autossabotagem. Algumas coisas já acontecendo, mas ainda sem a coragem, porque era um outro patamar mesmo. E é isso, sozinha, né? Sozinha, pagar tudo sozinha. Mas eu falei, eu vou. Porque surgiu 2 apartamentos. Eu estava falando até isso para Priscila ontem. Surgiu um bem bonitinho, que não era uma cobertura, que tinha infra, e tinha esse que é uma cobertura com infra no prédio. E eu falei, não. As crianças gostaram desse também. Eu falei, não, eu vou. Vai dar. Você bota o pé e Deus bota o chão. É assim. É isso. Tudo começa com um processo de decisão. Você decidiu. Eu decidi. Não importa como, importa o que você quer, que vai dar certo. Exatamente. Desde que você, óbvio, faça a sua parte, né? Exatamente. Não dá só pra você ficar lá imaginando, deitada, sentada. dormindo. Porque essa questão, né? Eu vejo você falando isso, a Mandy, a Priscila... Não dá, tem que ter as causas, né? Se a gente não tem que produzir não produzir as causas, não adianta, gente, né? a produção de causas é o principal, né? Porque quando você pega, eu uso muito essa questão da mentalidade aliada à Bíblia. Porque quando eu estudo mentalidade há muitos anos, desde 2018. Só que só ficou claro pra mim o processo de criação da realidade em 2021, depois do término do meu relacionamento. Mas a mentalidade eu já estudo há muitos anos. E aí, exatamente quando eu entrei na CMT, eu me batizei na igreja evangélica. Então, eu conflitei total na minha mente. Da religiosidade, que é muito diferente do cristianismo, da Bíblia, e da mentalidade. Então, eu bugava, eu ficava assim, não, mas espera aí. E a vontade de Deus? Não, mas espera aí, o que está acontecendo? Então, eu buguei muito sobre isso. Então, só fez sentido para mim quando eu consegui juntar
tudo que a Bíblia fala com tudo que a mentalidade diz. Então, eu estudava a mentalidade, eu ia lá na Bíblia, peraí, aonde que Jesus falou isso? Aonde que tá essa parte? E aí fazia sentido para mim. Então, se você parar para reparar, para analisar, Jesus, ele operou diversos milagres, sempre através de alguém. Sempre. Então, quando ele pegou Moisés e mandou Moisés ir lá e libertar os escravos, ele não precisava do Moisés, concorda? Ele poderia ter feito. Sim. Simples assim. E o que isso quer dizer? Que a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa produzir as nossas causas. Então, é óbvio, quem não quer viver uma vida melhor, ter uma vida mais próspera, ser mais feliz? Todo mundo quer. Mas quem está disposto a fazer todos os dias com constância algo que precisa ser feito. Às vezes, pequenas coisas mesmo, né? Porque quando a gente fala assim, produção de causas, a pessoa pensa que é algo grandioso. Só que não. A produção de causas, ela pode ser coisas pequenininhas que você faça diariamente com constância, que vai te dar grandes resultados. É isso. Se você diariamente atender X paciente, no final do mês você vai ter um grande resultado. Agora, se dia sim, dia não, você resolve ir pra piscina, ir pra praia e não fazer o que tem que ser feito, seus resultados vão ser infinitamente menores. Então, assim, a produção de causas, ela é o principal de tudo isso. Porque só mentalizar seria ótimo, né? Seria muito bom. Mas não dá resultado. Então, assim, o que na sua vida fez com que você mudasse tudo isso? Suas ações. Sim. E é com medo mesmo, é isso, né? É com medo mesmo, porque medrosa eu sou. Mas aí eu tô trabalhando os meus medos e melhorando a minha autoimagem. Eu acho que é isso também, né? E aí se transforma numa mãe muito melhor. Eu falo muito isso pra ela. Sim, Não, porque total. as crianças vêm, né? Vem todo esse meu movimento e eles ficam vibrando. Eles querem que eu cresça no YouTube. Ai, que legal. Ah, que legal. Quando você tiver não sei quantos seguidores, você vai ganhar não sei o que do YouTube. Então, que eles são mais essa vibração do YouTube. Então, eles torcem. Quando tem cada 1.000 seguidores que eu comemoro, eles comemoram juntos. E é muito importante comemorar. E eles estão... Eles percebem, né? Sim. Eles percebem. Claro que dentro da medicina, dentro de qualquer profissão, né? A gente acaba não ficando muito tempo, né? Mas quando tá junto, é curtição. Não, claro. Isso que A importa. Nath hoje vive total, né? Ela falava a gravidez inteira. Meu filho vai ser muito calmo, Sempre. tranquilo. Sempre foi assim. A Dani estuda essa questão da maternidade realmente há muito tempo. Eu nunca fui, assim, o meu foco, nem estudava sobre isso. E aí ela que foi me levando para esse lado, aos pouquinhos, até hoje ela vai e me ensina todo dia. Mas isso eu sempre fiz, assim. Eu falava para ela, cara, as pessoas falavam assim, porque maternidade é loucura, maternidade, criança é louca, vai te privar. Eu sempre falava, não, meu filho, não vai ser assim, não. Eu vi as pessoas falando loucamente, assim, porque eu não vou amamentar porque o meu bico cai. Eu falei, jura? Não acho que vou ter esse problema, não. Então, assim, e hoje meu filho, graças a Deus, claro, maternidade mudou minha vida, muda tudo, mas ele é muito tranquilo. E eu falo pra Dani, cara, o Noah é exatamente, inclusive o Noah, né? Porque eu sempre falei que eu teria o Noah. E ele é exatamente o que eu sempre falei. Eu falei, cara, meu filho veio do jeito que eu falei que ele viria. Ele é muito calmo, ele é muito tranquilo. E a gente tem esse negócio de salto, né? Tem uma mãe que a gente segue que ela vive assim, meu Deus, mês que vem é o salto dos 3 meses. Senhor, mês que... Ela já, é o pânico, já sabe que vai passar ela já aquele cria pânico. aquele problema antes do problema talvez nem acontecesse, né? Aí ela fica, não vive salto nenhum. Não sei. Nossa, eu não sei o que é isso. Então, assim, tem que receber mudança da criança porque é normal. Gente, não é loucura, porque é fisiológico. A criança está aprendendo coisas novas. Normal que ela fique mais agitada, normal, né? É um descobrimento, assim. Eu acredito que sim, isso vai acontecer. E é ótimo, a criança está se desenvolvendo. Então, acredito realmente que tem esse salto. Mas as pessoas já vivem. Ai, meu Deus, mês que vem o salto, não sei o que. Ai, como é que eu vou viver com esse salto? E eu sou muito ansiosa. Eu sou essa pessoa e, às vezes, até um pouco pessimista. Mas com a maternidade... acho que tem melhorado mudei muito. Mas com a maternidade eu nunca fui. É bizarro, assim. E nunca foi meu sonho ser mãe, né? Não. Eu sempre falava que não era meu sonho. E hoje eu falo, cara, eu não sabia que era meu sonho até ser mãe. Porque mudou tudo. Mudou meu propósito de vida, meu propósito de buscar as coisas que eu quero, né? Todo mundo fala isso, né? Sobre virar uma leoa. Não, total. Você quer ter motivação, tem um filho. Tem um filho. E eu fico assim, o meu sonho também era ser mãe. Eu você tem poderia, um casal, né? se falasse assim, você tem que largar a medicina para você ser mãe. Você eu largaria. Então, eu não tinha essa vontade porque eu não queria abrir mão da minha liberdade. Eu achava que ter filho era abrir mão da minha liberdade. Hoje eu vejo que não. Claro, você abre mão de algumas coisas, sim. Mas para perguntar para mim, você era mais feliz antes com a sua liberdade ou hoje, né, com o Noah? São felicidades diferentes.
Mas eu sei que hoje ele me completa. E hoje eu vejo, cara, é a melhor coisa da minha vida, né? E a Dani falou, ai, amiga, você sai, você deixa ele em casa, você Não, dói. porque eu vou explicar. A minha amiga tá com um cachorro no cio. Ela tem um cachorro, e ela deixou lá em casa a cachorra dela. E a cachorra fica atrás de mim. E eu tô apaixonada pela cachorra. Não sei nem se vou devolver. Você vai devolver. E aí hoje, eu deixei a cachorra em casa, fechei a porta, meu coração ficou doendo. Aí eu falei, amiga, imagina deixar um bebê. Não, se eu deixei a cachorra, eu abri a porta, eu já volto, tá? Fica tranquila, a cachorra. Fico pensando num bebezinho. Eu realmente sou muito grata, porque hoje eu consigo, né, conciliar as minhas coisas com estar muito perto dele. E aí eu fico realmente imaginando as mães que precisam sair, sei lá, com 2, 3 meses e não tem opção, e tá tudo bem, cada um tem uma maternidade. Mas eu imagino que realmente seja sofrido. Então eu agradeço todos os dias de poder, né, viver mesmo a minha maternidade. Eu estou vivendo e não estou abrindo mão das coisas que eu amo fazer, tá aqui no podcast, tá aqui presente, porque é o que eu gosto, né, é o que eu me identifico. Então não quero perder a Natasha. Mas vamos voltar aqui rapidinho. Só uma pergunta. Você abriu mão de ser ginecologista que faz parto? Tem diferença, né? Em função da maternidade? Eu ainda não era mãe. Na verdade, não foi em função da maternidade. Claro que passou isso também. Quando eu fosse mãe, ia ser uma treta maior para sair de casa de madrugada, por exemplo. Principalmente para parto normal, né? Não consegue se programar. A ginecologista da Nath, eu fico imaginando a vida dela. Mas assim, eu fiz ginecologia e obstetrícia. E já na obstetrícia, assim, durante a residência médica, eu comecei a me incomodar com os riscos inerentes dessa especialidade. Então, são 2 vidas. Qualquer coisa que aconteça, a família não vai entender, por mais que você seja correto. Então, foi um pouco até por medo também, tá? Medo de dar algum problema, medo de processo e também por uma opção de qualidade de vida. Né? Porque eu acredito assim, se a pessoa faz obstetrícia e ela fala que faz parto normal, ela vai ter que estar disponível qualquer hora, qualquer dia, né? Sim. Então as coisas mudaram desde aquela época. Eu parei em 2006, quando eu me formei praticamente. Então foi antes de você ser mãe. Bem antes, mas eu pensei também, quando eu for mãe, como é que vai ficar essa história de sair? Então eu já desisti, optei por ser só ginecologista para não ter essa demanda, né? Então, por exemplo, eu como sua paciente, engravidei, você tem Tem uma obstetra maravilhosa, doutora Elizabeth, para indicar. E aí a doutora Elizabeth não dorme, doutora Elizabeth, não tem hora. Porque realmente é difícil você achar hoje ginecologista, obstetra que faça por plano. Eu fui em 2... Bem esquece. Esquece. Eu tentei... E aí eu já falei, cara, beleza, aceitei, vou fazer cesárea. Ok. Porque eu gostei, me identifiquei com a médica, falei, beleza, vou fazer cesárea. Mas não estava confortável com aquela decisão. Eu falei, não é isso que eu quero fazer o parto normal e se eu precisar pagar para isso, eu vou. E aí conversei com meu marido, ele super me apoiou e aí eu fui pro particular, porque realmente parto normal... E deu tudo certo, foi parto normal. E deu tudo certo, eu sou apaixonada, doutora Rafa, te amo. Ela fala, cara, eu não largo ela. Eu falo, queria ter outro filho só para ter o parto com você. Porque realmente sou muito apaixonada por ela. Mas assim, pelo plano de saúde, esquece. Realmente não dá. Eu acho que as coisas mudaram bastante. Os bons médicos hoje são particular. Porque é isso, é muita dedicação, muito estudo. Muito investimento. Muito investimento. Que nesse último ano, eu investi... Né? Eu fiz uma mentoria em neurocomportamental em janeiro, com a doutora Sarina. Uma grana. Mentoria é sempre mais uma grana, né? Sim. Fiz o curso Vitor Sorrentino, de Medicina Funcional Integrativa, ano passado. Concluí o curso. Esse ano eu estou inscrita no curso. Fiz o RAIN, que é um curso sobre reposição hormonal. Fiz ano passado, fiz esse ano de novo. Acabei de entrar numa mentoria sobre reposição hormonal do André Vinícius. Então, assim, a gente não para de investir. Então, não reconhece, e é paga, legal, né? E é maravilhoso, porque assim, eu vou estar sempre atualizada para as minhas pacientes. E esse lance que a gente estava falando no início sobre a reposição hormonal... Não dá para ficar desatualizado, porque as coisas mudam muito rápido. Então, quando eu estava estudando lá, né, na residência, a gente aprendia que quem não tinha útero não precisava usar progesterona na reposição hormonal, porque a progesterona era só para proteger o útero. Agora não. Eu já sei que a progesterona é a 8ª maravilha do mundo. A progesterona natural para essa mulher que já tem insônia, que ainda não está na menopausa, vai ajudar no sono, porque essa progesterona no intestino, ela vira um outro hormônio, que é a alloprenolone, e dá o soninho, dá a tranquilidade para essa mulher. Então, quem não tem útero não vai dormir?
que não vai tomar progesterona? Como que é Não isso? é assim. Então as coisas mudaram. Precisa se atualizar o tempo todo, né? Não tem jeito. Então existe a reposição hormonal, né, com os hormônios bioidênticos, que é muito segura. E, na verdade, a contraindicação absoluta é só quem teve câncer de mama, não é nem história familiar de câncer de mama. Então, a gente precisa realmente falar sempre sobre isso para tirar esse tabu que a gente está tirando a chance daquela mulher ressuscitar. Sim. É verdade. Porque é tipo isso mesmo, né? Na vida da mulher. Exatamente. Então, assim, se a gente não falar, se ela continuar com medo, ou se ela for num profissional que não faça, não esteja atualizado, ela não vai ter oportunidade. Tá acabando, a gente tem que ir pro nosso bate-bola final. Calma aí. Que E aí a gente perguntou pra ela se ela queria surpresa, ela disse que sim. Não sabe as perguntas, né, doutora? Respirar fundo. Nada Bem de boa. Bem de boa. Um sonho que você ainda vai realizar. Tiaguinho? Amanhã, no caso? Uma festa particular? Uma festa já tá no cardápio do possível, 50 anos. Eu estarei lá. Com ele, favor, hein? com ele. Vamos ser convidada, hein? Vamos ser convidadas. Tomara que ele assista isso. Tiaguinho, por Alô, favor. Tiaguinho. Estamos na lista aqui dos 50 anos da doutora Michele. Você tá com quanto? Tô com 46. Falta pouco. Falta pouco. Então Tá chegando. a gente vai estar lá. Um propósito. Ajudar as mulheres, tanto as mulheres com endometriose quanto as mulheres com menopausa. Esse com certeza é o meu propósito. Um livro. A Bíblia. Mas eu não... Até falou que você não gosta muito de ler. Eu não leio tanto livro, então a Bíblia, que é o principal. Maravilhoso. Um filme. Filme, boa. Acho que Uma Linda Mulher. Eu gosto. Que boa. Gostei. Pretty Woman. E uma frase. Uma frase. Difícil. Porque tem várias frases que eu penso assim sobre felicidade, né? Acho que o meu chefe lá que opera comigo, ele fala muito isso, assim. O que importa é a felicidade. E eu acho que é isso mesmo. Isso que as coisas acontecem, coisas boas, coisas ruins. Mas se a gente tá nessa vibração, e eu vejo esse feedback no meu Instagram, dessa minha vibração mais positiva, que influencia essas mulheres que, de repente, tá mais triste naquele dia, eu acho que essa é a mensagem. O importante é a felicidade. Então, você tenta mudar a percepção daquele acontecimento e ver alguma coisa boa naquele acontecimento ruim para mudar a sua vibração e você... né, ser feliz. Exatamente. Né? Sim, total. Então, doutora, foi maravilhoso. A gente nós amou. amamos. Também. Obrigada. E foi o primeiro podcast, espero que seja... De muitos. Só o porque início. conteúdo é o que não falta aqui, né? tem muitas coisas Maravilhosa. pra falar. Eu tenho o privilégio de ser minha médica, tá? Então, desculpe, estarei na próxima consulta. A gente Mas quem conversa quiser mais. também virar agora sua paciente, deixa seu contato das redes sociais, como é que eles te acham para marcar consulta. Eu acho que é mais fácil realmente pela rede social, né? O Instagram é @doutora Michele Mota e o YouTube também é doutora Michele Mota. É o mesmo. E lá tem muito conteúdo sobre endometriose, menopausa. Ovário policístico Ovário também. policístico. Então, assim, tanto no YouTube quanto no Instagram já tem bastante coisa. Então, se você é paciente que tem alguma desses problemas que a gente falou por aqui, Algum desses sintomas, corre já lá. vá lá no meu canal também. Quero que se inscreva no meu canal. Eu já tenho até inscreve. uma dúvida aqui rapidinho que eu lembrei do ovário policístico. Porque todo mundo fala que a pílula trata o ovário policístico. É verdade isso? Mito. Porque, na Eu ia verdade... falar, porque eu tentei falar isso pra uma amiga minha, e ela falou, claro que não, meu ginecologista falou que trata. Eu falei, então continua aí se entupina de pílula. Porque o ovário policístico é uma doença metabólica, né? Tem base na resistência insulínica. Se a gente não ensinar a paciente que ela tem que fazer uma dieta, exercício físico e focar na resistência insulínica, quando ela parar a pílula, ela pode até ficar com a pele boa, né? Quando ela parar a pílula, todos os sintomas vão voltar. Porque ela não tratou a base da doença, entendeu? Mascarou, né? Com a pílula aquele tempo todo. Fez aquela maquiagem basiquinha, entendeu? Perfeito. Não, era uma última dúvida que eu tinha. Acho que eu precisava tirar essa dúvida Ainda agora. ainda assim, agora. né? Para poder mandar agora o nos- podcast e falar, assista. Porque eu falei. E você fica aqui com a gente, curte, comenta. Estamos voltando, Compartilha. nossa nova temporada. Agora vamos ter
primeira convidada de muitas. Você vai dar... Ela abriu a segunda Você veio temporada, abrir a nossa gente. segunda- Gente, tô me sentindo muito chique. Estamos muito felizes e honradas em ter você Muito aqui. mesmo. A gente já tentou marcar, já... Mas no Deu final, certo. deu É certo. na na ser hora hoje. que tem que ser, e deu tudo certo. Mas curte, comenta, compartilha esse conteúdo com mulheres que você acredita que vá super somar na vida delas e fique com a gente, que a gente vai ter muitos convidados especiais. Com certeza. Então até o próximo episódio. Um beijo. Beijo.